Entrevista de Léo Condé após a vitória do Ceará sobre o Brusque. Em relação assim, à lesão do Mugni, a princípio o departamento médico passou para a gente que não é nada tão grave, talvez tenha até a possibilidade da gente ter ele à disposição aí para essa partida contra o Sport. Em relação ao torcedor, realmente, né, antes da gente falar do jogo, eu acho que hoje o principal destaque da partida foi, sem sombra de dúvida, a torcida do Ceará, tanto no sentido de comparecer em peso, né, como você mesmo citou, numa sexta-feira, um horário complicado, né? Muita gente saindo do trabalho aí, mas se esforçou, vieram para o jogo, e mais do que vir para o jogo, foram assim realmente muito importantes ao longo da partida, um jogo difícil que a gente sabia que iria enfrentar. Esses jogos agora finais aí contra as equipes que estão brigando contra o rebaixamento são muito complicados, né? O ano passado mesmo eu passei por isso. E o torcedor ele teve uma participação assim, muito bacana, tanto no sentido de incentivar, de paciência, né, nos momentos difíceis. E no final ali, como a gente fala às vezes, né, que o torcedor é o centroavante da equipe, hoje o torcedor foi mais um zagueiro nosso ali naquele momento de pressão do adversário. O torcedor deixou todo mundo ali ligado, atento, o Bruno, o goleiro, os defensores ali, e a gente conseguiu suportar aquela pressão final ali. Então, a gente com certeza espera caminhar junto com o torcedor. A gente sabe que é difícil a caminhada ainda até o final do ano, mas a gente vai lutar com unhas e dentes aí para, quem sabe, no final do ano comemorar o acesso. Professor, aqui, Alisson Lima, boa noite. Rádio Vozão, parabéns por mais uma vitória. E na última coletiva, a gente conversava aqui e eu lhe perguntava sobre o ataque do Ceará, né? O mais positivo, da competição, aquela sistemática toda. E hoje eu queria tocar num outro assunto, que é o setor defensivo do Ceará, né? Mais uma vez a equipe vence, mais uma vez, se lá na frente o ataque tem feito os gols, né? Lá atrás, pela segunda partida, o Ceará não toma gols. Eu queria que eu falasse um pouco sobre isso. A gente fica feliz, né? Na verdade, se fizer um recorte aí dos últimos, 7 ou 8 jogos, deve ter umas 4 partidas que a gente não sofreu gol, né? Contra o Novo Horizontino também, contra o CRB também, que nós vencemos 2-0. O que, assim, deixa esse número elevado foi realmente no início e no meio da competição, né? A gente realmente... E teve esse último jogo aí do Coritiba que a gente sofreu 3 gols, mas de um modo geral a gente vem conseguindo estancar. É claro que assim, às vezes sofre gol, fica muito marcado o zagueiro, o lateral, o goleiro, e assim, o futebol é um todo, né? A gente tem que ajustar a marcação começando desde lá da frente, com os jogadores de frente pressionando a saída de bola do adversário. Quando o adversário sair da nossa primeira pressão, a gente baixar e compactar as linhas, tudo isso vai facilitando, assim como também a fase ofensiva, os gols saem também muito a partir do momento que a gente consegue construir bem desde o setor defensivo, né? Então, para essa bola chegar nos jogadores de frente, é importante ter a participação, né? Hoje, como foi no gol mesmo, o Patrick bateu uma falta rápida ali, o Bahia acelerou e a gente conseguiu chegar rápido na frente. E assim foram também outras situações que a gente criou de gol. Mas a gente sabe que nessa reta final a gente precisa, eu já falei isso várias vezes, a gente precisa ter todos os setores bem equilibrados. Léo, boa noite. Gabriel, Globo Esporte. Léo, pela segunda partida seguida você repetiu quase toda a mesma escalação em relação ao que a gente viu aqui com Vila Nova, só trocou o Mugni devido à lesão, entrou o Recalde. Queria que você falasse, você considera que encontrou os 11 iniciais de saída ideal para esse momento e que você pudesse também destacar esse momento do Recalde, né, que entrou no jogo passado, marcou e hoje, substituindo o Lucas Mugni, também pôde marcar o gol da vitória na partida. Obrigado. Bom, realmente é uma base que a gente está mantendo. Na verdade, muitos já vêm desde o início da temporada, né? Quando eu cheguei aqui também o jogo que o Batatais dirigiu contra o Ituano, já tinha sido essa base também. Naturalmente, de uma partida para outra, pode ter uma situação estratégica, do aspecto tático, de característica, lesão e cartão, mas realmente é uma base que a gente encontrou no momento importante, né? Mas assim, os adversários acabam se estudando muito e a gente tem que ficar atento em caso de necessidade de modificar tanto a estrutura quanto característica técnica.
individual a gente vai alterar. Mas assim, os jogadores vêm correspondendo bem. É claro que assim, às vezes de repente, até na última coletiva eu pontuei o porquê da escolha de um ou de outro. Às vezes a gente pensa no contexto geral de engrenagem. Não significa que um atleta, porque ele está de fora, ele está sendo preterido ou ele não tem as suas qualidades e as suas virtudes. É mais para o encaixe do todo da equipe. O Recalde é um jogador que tem uma característica um pouco diferente da do Mugni. Ele já é mais um meia atacante, né? Já pisa mais na área. O Mugni já é aquele meia armador que consegue fazer um jogo apoiado muito interessante. A gente dá essa liberdade de encostar pelo lado esquerdo ali, principalmente com o Bahia e o Pulga, já sai um jogo mais apoiado. O Recalde é um jogador que pisa mais na área. Então, assim, a gente tentou aproveitar ele dentro das suas características, dando um pouco mais de liberdade para ele chegar próximo do Ailon ali. Léo, aqui, boa noite, Pedro Pinheiro da Band. Cada rodada que passa, o campeonato vai se afunilando e você sempre vem falando dessa questão de mentalidade. Vocês tiveram um momento ruim, mas agora engrenaram a segunda vitória consecutiva na Série B, numa reta final importante, numa rodada que era importante pontuar. Como é que você vai trabalhar durante toda essa reta final a questão da mentalidade dos jogadores para atingir o objetivo que é o acesso no final da temporada? A gente está pressionado o tempo inteiro, né? Porque é uma campanha, até sendo repetitiva, é uma campanha de recuperação nossa. Então a gente tem que estar altamente focado, altamente concentrado, não pode se abalar, né, com os resultados adversos, como aconteceu a semana passada, que a gente saiu para fazer 2 jogos fora e saímos derrotados, e nem se empolgar também porque conseguiu 2 vitórias. A gente tem que manter o pé no chão, bem cabeça boa, a competição é muito disputada, você tem que disputar, tem que brigar, mas também tem que jogar. Ir passo a passo, jogo a jogo, cada jogo tem as suas características, independente do adversário, né? Assim, às vezes tem jogo que você acha que é mais fácil e de repente ele se torna difícil, o contrário também. Você jogar em casa tem uma característica de jogo, você jogar fora tem outra característica. Então, assim, como eu sempre falo com eles, né, no dia a dia, vamos passo a passo, fazer de cada jogo uma verdadeira final, encarar dessa forma, e todos eles estão deixando o máximo. Às vezes, de repente, os erros são pertinentes ao jogo, acontece, mas em termos de entrega e dedicação, acho que está visível, o torcedor está feliz por isso, que é uma equipe que está deixando o máximo dentro de campo em todos os aspectos. Tá aí a entrevista de Léo Condé após a vitória do Ceará sobre o Brusque.